E aí pessoal, meu nome é Renan e hoje a gente está aqui para dar continuidade à nossa série de vídeos de lógica de programação e linguagem C. E hoje eu estou aqui também para falar um pouco sobre constantes, ok? Então, o que é uma constante? Bem, basicamente uma constante é um valor reservado na memória do seu computador pelo seu programa que não vai poder ser alterado. Massa! Então, basicamente vocês vão ter duas maneiras de definir uma constante no seu programa. A primeira maneira vai ser utilizando a palavra reservada const. Então, como é que eu vou fazer para definir uma constante? É semelhante à maneira como você faz para definir uma variável. Depois da palavra const, você diz o tipo da constante que você quer definir. No meu caso, vou definir uma constante inteira. Eu vou dizer o nome da minha constante, vou chamar ela de x, e eu vou ter que atribuir um valor à minha constante, certo? Então, aqui embaixo, como x é uma constante, eu não posso mais alterar o valor desse dado no meu programa. Então, se eu vier aqui e disser que, sei lá, x é igual a 10, vocês vão perceber que o Visual Studio vai acusar um erro, certo? Porque x não pode ter o seu valor inicial alterado. Ele é uma constante. Legal. O que eu posso fazer é utilizar essa constante em outras operações. Então, se eu tivesse outra variável aqui chamada y, eu podia dizer que y é igual a x, certo? Ou então dizer que y é igual a x mais 10, beleza? Porque aqui eu não estou alterando o valor da constante, beleza? Só estou utilizando ela para fazer outras operações. Isso é tranquilo. Então, outra coisa que vale salientar para vocês é que na hora de inicializar uma constante, você precisa definir um valor para ela, ok? Por exemplo, se eu viesse aqui em cima e apenas dissesse const, que eu estou definindo uma constante e não definir um valor a ela, vocês vão perceber que o Visual Studio vai acusar um erro também, porque aqui embaixo eu não posso dar um valor para x, porque x é constante. Então, não faz sentido eu criar uma constante sem inicializar ela. Ela precisa ter um valor, senão ela vai ser um dado que não vai poder ser alterado depois e não vai fazer sentido no meu programa, certo? Então, sempre que vocês forem criar uma constante, vocês vão precisar inicializar ela. Massa. Então, a segunda maneira que eu vou estar mostrando para vocês de como definir uma constante é utilizando a diretiva define, beleza? É esse mesmo comando que a gente estava utilizando nos nossos programas anteriores, beleza? Então, como é que vocês vão utilizar ela? Vocês vão colocar o comando define, certo? É o jogo da velha, define. Depois vocês vão colocar o nome da constante que vocês querem atribuir um valor. Sei lá, vou dizer que vai ter x e eu vou atribuir um valor a ela. Vou dizer que x vai ser igual a 10. Então, basta você utilizar o comando define, colocar o nome da sua constante e colocar o valor dela. Não precisa colocar um ponto e vírgula depois, beleza? No caso do define, você não precisa de ponto e vírgula. Então, se eu quiser trabalhar aqui embaixo com a minha constante, eu posso fazer uma operação aqui, ó. Vou dizer que y vai ser igual a x mais 10, beleza? Então, isso é possível. O que esse define faz, na verdade, é que ele é executado antes do seu programa ser compilado. Então, o define ele vai procurar no seu código, ele vai procurar aqui dentro onde tem a palavra x, e quando ele encontrar a palavra x, ele vai substituir essa palavra pelo valor da constante. Então ele vai substituir isso aqui por 10, certo? E depois que ele fizer toda essa substituição no seu código inteiro, aí sim ele vai compilar o seu programa, ok? É assim que funciona uma diretiva de pré-processador. Então, sim, o que vale salientar, outra coisa que vale salientar para vocês também é que uh, por convenção, por uma questão de boa prática de programação, as pessoas costumam definir constantes em letras maiúsculas. Então, se eu tivesse aqui uma nova constante, sei lá, vou dizer que eu tenho uma constante chamada constante, né? Porque criatividade, sabe como é, né? E eu vou dar um valor para ela. Vou dizer que essa constante vai ser igual a 15, certo? Por convenção, as pessoas costumam colocar as constantes em letras maiúsculas, ok? Então, isso é algo interessante para depois, eu quero passar esse meu código para outra pessoa. Isso aqui é uma palavra com uma letra
com apenas letras maiúsculas, então provavelmente isso aqui é uma constante. Beleza? Então, é isso que eu tinha para explicar para vocês sobre o comando define, sobre o comando const, como vocês utilizar const no programador, no seu programa. E eu vejo vocês na próxima aula. Beleza? Então, valeu, até lá, cara.